Você ficou anos, né, trabalhando no campo e tal. E aí, quando você resolveu parar, você resolveu falar sobre isso pra piorar ainda a situação. Pra você não, né, pra te xingar agora em outros lugares. Continuar sendo elogiado agora nas redes sociais. Como que você parou na TV? Então, eu parei na TV, nem eu sei como, não tô brincando. Eu tava... Também foi por acaso. Eu estava bandeirando o jogo da Copa do Brasil aqui em São Paulo. E a TV me ligou. A Fox me ligou. Que eles estavam com um projeto novo de mulheres. Que queriam uma mulher para comentar a arbitragem. Eles tinham o Carlos Eugênio Simon já na Fox. E eles queriam que agora uma mulher tivesse... Que está fazendo um projeto para que uma mulher trabalhasse realmente na televisão comentando a arbitragem. Que seria a primeira no projeto deles com contrato, que fizesse essa função. Eu falei assim, eu jamais pensei em trabalhar na televisão. E eu estava numa fase na minha carreira muito boa, assim. Tipo, eu estava crescendo cada vez mais. Mas também a parte física, a exigência estava sendo cada vez maior. E não é profissionalização, né? Não é profissionalizado a atividade de árbitro. E eu tinha minha profissão no consultório, então eu conciliava as duas coisas. Você estava trabalhando como dentista? Sim, trabalhei 12 anos no consultório. Caramba! Daí eu conciliava as duas coisas. Então, o meu tempo para treinamento e para as exigências que tinha, porque a gente tem um relógio que tinha que passar os dados dos treinamentos diariamente, tinha que passar para o computador, e eles ficavam analisando se você está treinando, o que você precisa. Treinamento físico. Academia, sim. Existem uns treinos físicos em pista de atletismo de sprints, assim, sabe? E daí tu tinha que passar aqueles treinamentos, depois estudar umas outras coisas lá. E exigia cada vez mais tempo. E tu viajava muito durante a semana, né? Então aquilo estava me desgastando bastante. Daí eu falei assim, ok, eu sempre quis trabalhar assim, em alto rendimento, na minha cabeça, quanto tempo eu conseguiria trabalhar em alto rendimento com essas exigências que eles estão cada vez cobrando mais. Daí eu pensei, daí eu fui ver a proposta da televisão, né, do contrato, como é que seria e tal. Eu vi que daria mais ou menos o mesmo tempo. Daí eu falei assim, ok. Então, seria abrir mais uma porta para as pessoas que podem sair da arbitragem e trabalhar na televisão como comentarista, porque muitos param e não tem mais o que fazer. Se dedicaram uma vida inteira para um negócio que não é uma profissão e depois param e não tem mais o que fazer. Eu falei assim, ok, vou apostar nisso. Daí eu parei no campo para ir para a televisão. Foi uma quando aposta. Quando você parou, você arbitrava com que frequência? Eu acho que foi a época que eu mais trabalhei. Era o quê? Toda semana? Mais ou menos toda semana, Não quarta e domingo, mas uma vez na semana. Entendi. Ou na Série A, ou na B, ou Copa do Brasil, tava sempre... Mas toda semana. E o que pega mais realmente é o lance de correr pra caralho pra lá, corre pra caralho pra cá. É isso que pega? Não, eu acho que a parte emocional e o estresse é pior do que o físico. Assim, porque o medo de errar é a cobrança dos outros? Eu me cobro muito. Tá. Eu não me preocupava com a cobrança dos outros. Eu sou uma pessoa que já me cobro bastante. Então não precisa você me apontar meu erro, porque eu sei que eu errei e eu vou me cobrar bastante por isso. Mas, assim, a responsabilidade que né? Muitos falam assim, o árbitro vai ali, faz o trabalho dele, erra e vai embora. Gente, a gente tem muita noção da responsabilidade que é estar ali. Por exemplo, você escuta treinadores falando assim, você prejudicou o meu trabalho. Um erro seu prejudicou o meu trabalho. Pode ser, sim, que um erro meu, numa decisão de campeonato, tenha prejudicado o trabalho dele, da equipe dele inteira, e de um monte de gente pode ser mandada embora. Então, isso não é legal, assim, tipo, tu sabe que tu é responsável por muita coisa, e se tu acaba errando, tu não vai ficar feliz com isso, entendeu? Então, é aquela pressão muito grande, assim. E, para mim, a responsabilidade, o futebol envolve muitas coisas, assim, é muito, vamos supor, patrocínios, é muita coisa envolvida naquilo ali. Então, quer dizer, um erro teu e tu prejudicar as coisas de todo, é uma carga muito forte, assim. Então, tu nunca quer errar. Então, tu fica tenso, né? Quando acabava o jogo, Senhor, parecia que eu tinha levado uma surra. Mas não de fisicamente, de cansaço emocional, assim, de falar assim, acabou o jogo. Vou descansar, nem fome tu não tem nada, tipo... De tão cansado, assim, que tu sai dali. E aí você foi pra TV e você curtiu?
Sim, você se encontrou lá, né? Porque você nunca tinha feito isso, né? Não, nunca tinha feito, mas no começo foi tenso. Foi? Rapaz. Senhor, no começo foi muito tenso, porque o árbitro em si, a gente é mais blindado, né? Na minha época, não faz tanto tempo assim, gente. Mas assim, tu não tinha muita rede social, hoje todo mundo tem, né? O árbitro era mais, vamos supor, como se fala, mais reservado. Era mais difícil de atingir, né? Então você não dava muita atenção para as redes sociais, você não publicava muitas coisas, então as pessoas não sabiam muito de você, né? Então não tinha muito acesso, não tinha como alguém lá te ofender. E na televisão, não, você precisa disso. Você precisa que as pessoas te veem, você precisa se comunicar através das redes sociais. Então é muito mais fácil eles te agredirem. E no começo isso foi muito difícil para mim, assim, a questão emocional, o equilíbrio emocional de não responder. Ou às vezes até responder. Não, respondendo para responder. Tinha que ter um treinamento. Porque assim, seguinte, olha só. Tá ligado o Twitter? Twitter você joga a bomba lá e vai embora. Você não lê o que as pessoas falam. Tinha que ter uns treinamentos assim. Isso. No Instagram é mais tranquilo, não sei o quê. Mas também não lê nada, não. Não lê. Hoje eu não leio. Muito bem. Porque assim, ela saiu do campo porque não aguentava o estresse emocional. Aí, achou que ia ficar no ar-condicionado falando mal dos hábitos, tudo bem. Não foi tão assim. E assim, eles só acham que é assim, né? Assim, os hábitos claro. acham que eu tô lá, porque agora eu não sou nem amiga deles, né? Porque eles cortaram relações. Porque assim, em todo meio existe um certo corporativismo, é comum, né? Tipo, de proteger o outro, né? Só que você não é mais árbitro, né? Nada disso e tal. E o seu trabalho é você avaliar o que foi feito ali. Já teve árbitro te ligando, puto, porra, eu criticou ali. Sim. Caramba, cara. Sim, porque eles pensam assim, você já esteve lá. Só que daí são os dois lados. A torcida acha que a gente tá sempre tentando defendê-los, tá? E eles acham que a gente tá sempre prejudicando. Porque eles falam assim, mas você já esteve lá e sabe o quanto é difícil. Sim, eu já estive lá, sei o quanto é difícil. Porém, eu estou falando sobre o lance, eu não estou falando sobre a pessoa, não estou falando sobre você. Eu estou falando sobre esse lance, que aqui era para ser marcado isso. Não estou falando assim, esse árbitro deveria ter feito isso. Não estou falando sobre a pessoa, entendeu? Eu estou simplesmente falando sobre o lance. Mas eu sei que é difícil você escutar uma crítica, né? Então, eu entendo o lado deles também, mas o meu papel é de falar sobre o lance. Então, tem que saber dividir, separar isso, né?